Eu não sei falar muito em microfone porque eu estou ficando surdo, então eu grito muito. Ficando surdo, eu grito muito. E a minha mulher tem mania de ficar falando lá do quarto comigo, e toda vez, a Mauri, papapá, papapá. Eu falei, minha filha, você não sabe que eu estou ficando surdo, não fala longe. Mas eu estou em casa faz uns 2 meses, desde que eu estive em Rio Claro, na igreja presbiteriana, a terceira igreja presbiteriana, junto com o Célio, pastor reverendo Célio, que é também da nossa turma. Mas, por conta daquela fumaça toda, então, de vez em quando, espero que não me dê aqui uma crise de tosse, que é a primeira vez que a gente tem crise de tosse e começa a perder o fôlego, uma tosse maluca essa, não é? Que você começa a tossir, mas em nome de Jesus a gente não vai tossir, não. Irmãos, eu tinha falado com o Nath assim, pastor, eu preciso ir pelo menos para dar uns 2 minutos de palavra de gratidão para a igreja, porque está chegando o final do ano e a gente não tem mais data disponível. Não, vem para cá, você dá uma palavra. Aí ele fala assim, você vai pregar. Aí eu conversei com a minha esposa, ela falou, pelo amor de Deus, amor, não prega mais em Atos, não, ninguém aguenta mais você pregar em Atos. Eu falei, opa, acho que agora é desse aqui, né? Som. Está funcionando agora ou não? Melhorou? Melhorou, né? Pronto, olha só. Irmãos, então, eu estava conversando com o reverendo Knight, nós estamos preparando, na verdade, um vídeo de 2 minutos e meio para enviar para todas as igrejas. Eu vim, na verdade, hoje aqui só para dar um abraço em vocês, para agradecer do fundo do coração, 5 anos que essa igreja caminha com a gente. Knight e Lala são muito queridos, têm nos recebido aqui. As irmãs também da SAF já me receberam umas 2 ou 3 vezes aqui. Até o departamento, eu já dei aula até para o departamento infantil aqui. Então eu quero agradecer de coração, mas eu estou mandando um vídeo para todas as igrejas. É um vídeo curto, 2 minutos e meio, com algumas imagens da MEAP também, com uma narração, porque aí sim é a MEAP agradecendo a todas as igrejas que estão caminhando ou navegando com a gente. Então, muito obrigado de coração, Knight, muito obrigado. E quando você for lá pescar, eu vou conversar com o pessoal, deixar os peixes tudo lá preparado para você. Tudo preparado para você, viu? Para você ir lá. É bom, ele dá conta lá, ou é só... É bom? É? Porque... Não, não é não? Rapaz, seu genro... Seu genro, a gente precisa conversar com o seu genro, rapaz. Papai, ele falou assim, não, assim para mim... Irmãos, quero compartilhar com vocês hoje, então, falando de gratidão. Aliás, a próxima quinta-feira é o Dia Nacional e, na verdade, Internacional de Ações de Graças, né? Se você perguntar para essa galerinha nova, eles vão dizer, não, quinta-feira é a Black Friday. Ninguém faz a menor ideia do que é que está rolando, é a Black Friday, não é? Mas, na verdade, eu me lembro que quando eu fui pastor em Mairinque, uma cidade muito pequena, eu fui pastor auxiliar da igreja presbiteriana Filadélfia, com o pastor Francisco, da nossa turma também. E eu me lembro que nas quintas-feiras, Dia Nacional ou Internacional de Ação de Graças, uma irmã da igreja muito querida, genuína, ela havia encorajado a igreja a nós fazermos pães caseiros e visitar as casas em volta do bairro, distribuir pães e orar e agradecer a Deus pela vida da família, pela vida do bairro. Porque a história do Dia Internacional ou Nacional de Ação de Graças nos Estados Unidos é o segundo feriado mais importante. Parece que só perde ou rivaliza com o Natal. Não tenho, sim, muita certeza, mas é um dia muito importante. Irmãos, e coincidentemente o texto que a gente vai abrir hoje tem muito a ver com gratidão. Tem muito a ver com gratidão. Então quero compartilhar com os irmãos, eu vou marcar aqui, eu levo o celular sempre para poder marcar o meu tempo aqui, e ele não ultrapassa 30 minutos. Na verdade, agora é menos, né? Agora é menos. Eu sempre coloco aqui o temporizador. Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Eu vou ler 3 versículos no capítulo 1 e vou extrair aqui 2 marcas de uma igreja parceira em missões. Depois eu vou para o último capítulo e extrair mais 2 ou eventualmente 3 marcas de uma igreja que se torna parceira de quem está
no campo missionário. Filipenses, capítulo 1, eu leio até o versículo 5. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Pai bendito, continua falando com a gente nessa noite, Senhor. O Senhor já falou desde o início, o Senhor tem falado durante todo o dia, e agora nós agradecemos na certeza de que o amado Espírito Santo vai traduzir estas palavras em algo que possamos não apenas compreender, mas também transformar em decisões. Em nome de Jesus. Amém e amém. Na verdade, hoje é um dia especial para mim, para minha família. Há muitos anos, o meu filho começou, o Guilherme, nós temos 3 filhos, o Guilherme, casado com a Amanda, Guilherme tem 29 anos, é membro da Igreja Presbiteriana na Barra Funda, a Débora tem 26 anos, e a Giovana, 22 anos, 23, fez 23 já, fez 23. Moram conosco, a Débora namora um rapaz do Rio de Janeiro, e tanto as meninas como a minha esposa são membros da Igreja Presbiteriana em Moema. O pastor Amauri, como nós presbiterianos sabemos, nós somos membros do presbitério. Sou membro do presbitério Bragantino e tenho viajado bastante. Mas hoje pela manhã nós fomos participar da celebração do culto de ordenação e investidura ao presbiterato do meu filho Guilherme. E eu me lembro que há muitos anos ele falou assim que queria ir para o seminário. Eu falei, filho, você quer ir para o seminário? E eu treino o Guilherme há muitos anos. Quando o Guilherme tinha 2 anos e meio, nós morávamos em Mogi Guaçu, eu era pastor da 2ª Igreja Presbiteriana, e eu me lembro que eu pensava em como traduzir, em como transmitir, em como encorajar o meu filho a desenvolver um coração que não fosse apenas voltado para a santidade dentro do seu ambiente, trabalhasse não apenas na igreja local, mas também conseguisse enxergar longe. E eu comecei a contar uma história para ele. Ele tinha 2 anos e meio, mais ou menos no meio aí de 1997, comecei a contar uma história para ele. A história era uma novela, na verdade. Eu contava essa história de segunda a sexta-feira. Era um final de semana, era uma conferência missionária, e eu fui criando personagens. Criei um personagem chamado William Guilherme, né? William Guilherme, na verdade, o mesmo nome, né? Willem em alemão, holandês, não sei como é que é. Mas eu fui contando essa história demorou 5 anos. Demorou 5 anos, um único final de semana. A história começou a azedar quando a Débora nasceu. A Débora nasceu e eu então tive que criar uma personagem também, que era a Leninha. O personagem da história era William Guilherme, que é o nome do Guilherme, fazia mais ou menos aniversário. E a gente foi criando, a Débora começou a falar e a Débora começou a tomar as rédeas para contar a história. E a Débora falou, papai, eu também quero contar a história. Então, papai, o Noé pegou o caminhão e começou a dirigir, e o Moisés foi atropelado e caiu sangue. Aí a Débora já começou a bacalhar com a história acabou ali. Seja como for, o Guilherme hoje foi ordenado presbítero e investido, não é? No presbiterato. Então é um dia de gratidão. E gratidão é uma palavra fora de moda. Gratidão tem perdido a essência. O Philip Yancey escreveu, que é um jornalista americano, escreveu vários livros, e um dos meus livros preferidos, inclusive a maioria dos meus livros está na casa do Guilherme, Maravilhosa Graça. E nós conhecemos muitos hinos a respeito da graça. Maravilhosa graça, maior que... Esse, olha só, lindo, não é? Lindo. E de repente a gente começa a cantar, e uma voz aqui, outra voz aqui, e tem um outro, graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. E tem uma música muito bonita também, que essa é nova, é contemporânea. Maravilhosa graça,
Então nós temos graça, é uma palavra, como diz o Filipense, uma das poucas palavras que não foi desfigurada, que não perdeu a sua essência. Mas ela tem se tornado cada vez mais rara nos nossos lábios, nas nossas atitudes. A vida tem perdido a graça, nós estamos nos tornando cada vez mais intolerantes. E a igreja, que é um ambiente que deveria ser totalmente dominada pela graça, porque a igreja é fruto da graça. A graça é uma palavra com alguns significados. O mais denso e o mais significante para nós é que a graça é um favor absolutamente imerecido. Somos frutos da graça. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé. A palavra graça acompanha também as saudações de Paulo, graça e paz. Queridos, a igreja é o ambiente no qual a graça precisa ser metabolizada e virar e se transformar. É como se fosse um material extremamente denso e que, ao ser manufaturado, dá raiz e origina tantas outras expressões de beleza. Graça tem a ver com esse favor imerecido, do ponto de vista teológico, sendo assim bastante, quase que simplório, né? Mas graça também tem a ver com ternura, tem a ver com beleza, tem a ver com aroma. E aí, então, nós olhamos para a carta de Paulo aos Filipenses, e eu não vou afirmar categoricamente, porque cada um de nós, pastores, cada um daqueles que examinam as cartas, tem por elas uma relação afetiva ou teológica com várias nuances. Mas, para mim, a minha carta preferida é a carta de Paulo aos Filipenses. Por algumas razões. Primeiro, porque ela é uma carta um tanto contraditória, porque Paulo está preso. Paulo está preso. Há muita discussão a respeito de qual seria o ambiente da prisão, Cesareia, Roma, Éfeso, enfim. O fato de Paulo estar preso faz com que essa carta ganhe ainda uma intensidade muito maior. Por quê? Porque prisão, irmãos, hoje você paga caro para manter um presidiário hoje. Você paga caro. Ele não come qualquer coisa. Bobear, tem dia aí que ele vai comer melhor que você. Eu sei o que eu estou falando, porque eu trabalhei em Cananéia por algum tempo, e eu me lembro que eu me tornei amigo do delegado, o doutor Manuel, e o doutor Manuel, um dia eu cheguei meio que na hora do almoço, ele falou: pastor, quer almoçar? Eu falei: não, eu estou vindo aqui que eu preciso conversar com o senhor, desculpe chegar na hora do almoço. Eu falei: não, senta aí, come. Eu falei: puxa vida, comida boa? É a mesma comida que os presos comem. O delegado comia a mesma comida que o preso comia. Eu falei: coisa boa. Mas não no tempo de Paulo, não no tempo de Paulo. No tempo de Paulo, o governo não oferecia alimento, o governo não oferecia nada, o governo oferecia, na verdade, um ambiente que maltratava e que tinha um potencial de gerar muito ressentimento. Até porque Paulo podia chegar para Jesus e falar assim: eu estou preso aqui por sua causa, Jesus. Eu estou preso aqui por causa do meu amor pelo Evangelho. Eu não estou preso aqui porque sou um bandido, não estou preso aqui porque cometi algum tipo de transgressão, eu não cometi nenhum tipo de pecado, não feri a lei, eu estou aqui por conta da minha fidelidade ao Senhor. E você vai lendo a carta fala de alegria. Parece que Paulo precisou tomar alguma coisa para... Não, ele está absolutamente consciente. Paulo não está dopado emocionalmente, ele está absolutamente consciente e, portanto, a carta é extraordinária no modo como ela comunica a graça, os resultados da graça, como a graça é capaz de operar certas condições em ambientes completamente opostos. E aqui Paulo está dizendo: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. Uma das marcas da igreja parceira é ela gerar saudade e reconhecimento com autenticidade.
Paulo está dizendo assim: eu sinto saudade de vocês. Irmãos, vamos combinar. As experiências que Paulo teve em Filipos, pelo menos nos primeiros dias ou nas primeiras semanas, não foram assim tão encorajadoras. Paulo chegou em Filipos, primeiro ele não queria ir para Filipos. Você examina o capítulo 16, você vai perceber que Paulo havia decidido, Paulo era muito programado, Paulo era um cara planejado, e ele havia planejado para um lugar, o Espírito Santo não permitiu, não permitiu, e apareceu então numa visão, num sonho, um cidadão macedônio, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo estava na margem oriental do Mar Egeu, ali na Ásia Menor. Então ele tem que passar para o outro lado, mas ele, obediente, passa para o outro lado e vai chegar em Filipos. Filipos é uma cidade pequena, 10 mil habitantes, mas uma cidade importante. Era uma cidade povoada por colonos romanos, e aqueles que habitavam em Filipos tinham os mesmos direitos, poderiam ser chamados de italianos, ou seja, tinham os mesmos direitos, a mesma condição e o mesmo status de quem morava em Roma, a gigantesca Roma, com quase 1 milhão de habitantes. Mas Paulo chega e Paulo tem algumas estratégias muito interessantes para compartilhar, e o primeiro ponto é a sinagoga. Paulo chega em Filipos, não tem sinagoga. Não tem sinagoga. E Paulo certamente começa a procurar, de repente encontra um lugar de oração, mas não são homens que estão lá, são mulheres, entre elas uma senhora distinta chamada Lídia. Lídia, vendedora de púrpura, empresária. E, portanto, as coisas que vão acontecendo ali parece que estão muito longe daquilo que Paulo eventualmente haveria delineado e rascunhado. Tem uma menina também, uma outra mulher na história, essa possessa, adivinhadora. Paulo expulsa o demônio, cria um problema econômico, desfaz ali os meios de lucro daqueles senhores, e de repente Paulo é preso, Paulo é espancado, e eu sempre fico perguntando, mas como é que acontece esse negócio? Porque Paulo podia ter dado uma carteirada, Paulo é cidadão romano. Opa, ninguém põe a mão em mim aqui não, ninguém põe a mão em mim, sou cidadão romano. Opa, peraí. E ele vai fazer isso depois de estar preso. Ou seja, as experiências que Paulo tem em Filipos, num determinado momento, não é para ter saudade. Mas o que ele diz aqui é: eu dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. E é impressionante que o modo como você lê esse texto, o modo como eu leio esse versículo, dá a impressão de que Paulo faz esforço por lembrar dos filipenses. Tem coisa que você quer esquecer, não é, irmão? Não tem coisa que você quer esquecer? Não tem? Outro dia eu estava com a minha esposa numa loja que a gente vai lá na 25 de março. Eu sei, mulheres, depois o pastor fala o que é 25 de março, que vocês, Brás 25 de março, depois eu explico o que é, viu? Vocês talvez não saibam. Mas tinha lá uma loja chamada Fernando. Pense numa loja. Fernando. Você não anda na Fernando, você anda assim na Fernando. E aí a gente foi passar no caixa, tinha uma música. Tum, tum, tum. Irmãos, 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 aquela música colou na minha cabeça e ficou o dia inteiro. Tum, tum. Tem coisa que você não precisa fazer esforço para lembrar. Música ruim assim, não é música ruim? Música ruim assim, né? Música cola. E tem coisas que você não precisa fazer esforço. Mas aqui eu olho, Paulo faz... Não é que ele faz esforço, não. Mas parece que as imagens que ele tem, as lembranças que ele tem de Filipos são tão boas por tudo que recordo de vocês. Eu dou graças a Deus por tudo que recordo de vocês. Irmãos, essas coisas fazem diferença no campo missionário. Essas coisas fazem muita, muita, muita diferença no campo missionário. Muita diferença. Eu estou dando aula para uma turma de argentinos. Toda segunda-feira, na verdade 3 segundas-feiras, sobre estratégias missionárias. Eu sempre digo a eles que, por melhor que seja a estratégia, por melhor, mais preparado, mais bem preparado que seja o estrategista, condições emocionais inviabilizam a boa estratégia. É que nem fazer prova do Enem, não que eu tenha feito prova do Enem, mas você pode ter estudado tudo no Enem, se ocorre algum tipo de acontecimento, se tem alguma intercorrência que te desestabiliza emocionalmente,
o aluno já vai perder as conexões entre a sua capacidade cognitiva, ele não consegue colocar. Ou seja, irmãos, faz muita diferença no campo missionário as memórias de uma igreja que apoia. Paulo está na prisão, ele tem motivo para reclamar, talvez guarde algum tipo de ressentimento, seja o que for, mas o que passa na sua mente são as memórias da igreja de Filipos. Primeiro ponto, queria lhes encorajar a cada dia a aperfeiçoar a capacidade da comunidade, dos irmãos, dos departamentos internos, das professoras, do pastor, do conselho, de imprimir nas memórias e nas experiências das pessoas algo que as acompanhe, de modo que em qualquer lugar, no meio de qualquer crise, Paulo está em crise aqui. Paulo está em crise aqui. O problema é que quando a crise chega, e uma palavrinha difícil, né, chamada paroxismo, que é o auge da crise, quando ela chega, e Paulo tem essa experiência, porque Epafrodito, nós vamos ver lá mais à frente, Epafrodito é o seu companheiro, e Epafrodito fica mortalmente adoecido, e dá para imaginar a crise dentro da qual Paulo mergulha. No entanto, ele se recorda da igreja. Uma das características, uma das marcas de uma igreja na qual a graça passeia e faz toda a diferença é a capacidade de marcar as memórias e as histórias dos missionários. Um segundo ponto que nós temos aqui, versículo 5, a igreja de Filipos, a despeito de todas as suas limitações, desde o primeiro dia, é parceiro do apóstolo Paulo. A palavra aqui, para cooperação, é uma palavra normalmente traduzida por koinonia, ou por comunhão, que é a palavra koinonia. Aqui ela é traduzida por cooperação. Desde o primeiro dia vocês estão comigo. Desde o meu começo. Lembrando que lá no finalzinho do capítulo 16, Paulo sai de Filipos, capítulo 17, ele chega em Tessalônica, e quando ele chega em Tessalônica, a igreja de Filipos já está preocupada. Paulo, do que você está precisando? Irmãos, talvez a gente fique pensando, não, mas a igreja rica pode contribuir à vontade. A igreja rica pode saber, pode escolher onde é que vai mandar o dinheiro, de que modo vai mandar. Dá uma olhadinha em 2 aos Coríntios, capítulo 8, para a gente poder ter noção da estrutura social e das condições da igreja de Filipos. Capítulo 8, 2 aos Coríntios, capítulo 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Paulo plantou a igreja de Filipos, Paulo plantou a igreja em Tessalônica, ambas na Macedônia. Depois a perseguição o empurraria para a Acaia, para Atenas, e depois na volta para Corinto. Versículo 2, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Pastor Caio Fábio, versão 1990, tem duas versões, né? Estou falando da versão 1990. Ele escrevia excepcionalmente bem. E ele escreveu um livreto, Uma Graça que Poucos Desejam. Lembra desse livreto, Nath? Uma Graça que Poucos Desejam. Um livretinho assim que falava da contribuição. E ele vai descrevendo, e o livreto é baseado exatamente nessas duas igrejas, ou nas igrejas da Macedônia. A graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Irmãos, repare que a partir do capítulo 8, desses dois versículos de 2 aos Coríntios, quando eu falo da igreja de Filipos, eu, na verdade, estou falando de uma resposta a uma ação de Deus. Repare que Paulo diz, a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Ou seja, o que a igreja de Filipos está fazendo, na verdade, não é um tipo de produção com material que eles recolhem dentro deles, não. É algo que vem de fora, na verdade, é algo que vem do alto. É graça de Deus que vem do alto. É resposta à graça de Deus. Ou seja, se somos salvos pela graça,
Se somos a igreja sobre a qual Deus distribui os seus dons, ou os seus carisma, ou carismatai, ora, a nossa resposta tem que ser uma resposta de graça. E aí vem a gratidão, como cooperação, como participação. Olha só, estamos falando de graça o tempo todo, nós estamos falando primariamente numa ação de Deus. Foi Deus quem decidiu que Paulo não plantaria, pelo menos não naquela ocasião, não lá no capítulo 6, igrejas na Ásia Menor, atual Turquia. Depois Paulo voltaria, na terceira viagem missionária, voltaria para plantar, e seria extraordinário o ministério de Paulo lá em Éfeso. Mas agora, o que estamos falando é de uma igreja pequena, de uma igreja que lida com provas de tribulação. A profunda pobreza dele superabundou em riqueza da sua generosidade. Pobreza, generosidade, tristeza, alegria, graça de Deus. Irmãos, nos 9 minutos que me faltam, então a primeira marca é a capacidade que a igreja tem de gerar memórias e lembranças que as pessoas vão carregar. E é como se fossem recursos. Aquele tanque reserva, quando acende a luzinha, no meu acende o tempo todo, sabe? Né? O tempo todo acende a reservinha lá. Você fica calculando, 60 quilômetros, 50, tem posto aberto? Não tem. Irmãos, em alguns momentos o missionário apela para a reserva que ele tem. E de repente ele vai procurar na reserva, a reserva é exatamente a lembrança da igreja e a certeza. Não é só a lembrança da igreja. Paulo não está falando de lembrança, Paulo está falando de uma lembrança presente, não apenas as recordações, mas de uma igreja que está presente. Reparem, primeira marca, essas marcas. Segunda marca, cooperação, parceria. E no finalzinho, querido, agora, nesses poucos minutos que me restam, versículo 10 do capítulo 4. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Alguns estudiosos concluem que Paulo está preso em Éfeso, porque Roma é muito distante para esse tipo de troca de informação, não é? A despeito de as estradas romanas serem excelentes, mas não é o que importa aqui. O que importa é essa terceira marca. A graça nos torna proativos. É claro que a graça também nos torna reativos. Recebemos uma ofensa, reagimos de um modo completamente diferente. Mas aqui Paulo está dizendo, vocês são proativos. A graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, a gratidão da igreja da Macedônia a Deus é metabolizada, é transformada, é manufaturada em ações de cuidado. Irmãos, eu trabalho na MEAP e é assim, né? Eu agradeço muito a vocês, muito ao pastor e ao conselho, porque é difícil contribuir. As igrejas não estão muito dispostas a contribuir com alguém que fala que é missionário, mas que mora em São Paulo. Eu, na verdade, eu tenho um pouco de dificuldade de aplicar o termo missionário. Eu sou um cuidador, eu sou alguém que trabalha para apoiar os missionários do campo. Eu gosto que esse termo seja utilizado por quem está no campo. Eu trabalho no apoio. Seja como for, queridos, eu preciso ficar ligando, eu não posso ficar esperando os missionários passarem dificuldade. Eu tenho que ficar entrando em contato com eles. E aqui está a marca da igreja de Filipos. Proatividade. Ou seja, o missionário não vai chegar na crise. Paulo já está em crise, mas eles, mais uma vez, renovam ao favor de Paulo o cuidado. Faltava oportunidade, mas vocês, mais uma vez, estiveram comigo. Paulo está dizendo, olha, pessoal, não é por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, versículo 11, não é por conta disso. Eu sei estar humilhado, como também ser honrado, ou seja, eu estou treinado.
Eu fui treinado a ser resiliente, a responder de modos... Olha a minha crise. Desconta os 30 segundos aí, irmãos. Mas é por conta do cuidado de vocês. Eu tenho experiência de fartura como de fome, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Aqui tem empresário, né? Empresário, pequeno, grande, deve ter empresário aqui. Você gostaria de... Não, vou tomar a iniciativa de ser sócio. Bom, tem alguns empresários que fazem isso, né? Eles se tornam sócios de empresa que estão falindo, porque eles vão lá e acabam regenerando, restaurando, e a empresa vai bombar. Mas, gente, vamos combinar. Se tornar sócio, quando eu digo tornar sócio, não é apenas ficar do lado, mas é falar assim, gente, vamos repartir as dívidas. A gente gosta de repartir lucro, pessoal. Mas ser sócio de quem está em tribulação é um negócio meio estranho, não é? Meio que antinatural. E Paulo está dizendo, vocês foram proativos e se associaram na minha tribulação. Esta é a quarta marca. A primeira, marcas que geram saudade. A segunda, cooperação, parceria. A terceira, proatividade no cuidado. A quarta, essa capacidade de associação. Não é apenas aproximação. Não é apenas caminhar junto, mas repartir fardo. Vocês estão se tornando sócios da minha tribulação. Irmãos, essa é uma das marcas da igreja. Esta é uma das maiores bênçãos que Deus concedeu à igreja, que Deus concedeu a nós crentes. Nos 3 minutos que me faltam, eu quero falar de uma senhora chamada Dona Maria Vassão Filgueiras. Faleceu depois de brevíssimos 61 anos, no dia 26 de junho de 1994. Faleceu num domingo pela manhã. Dona Maria Vassão Filgueiras, mãe de 2 filhos, um deles é pastor, é esse que vos fala, e o outro 4 anos mais novo. A minha mãe tinha uma capacidade impressionante de se associar com aqueles que andavam em tribulação. Lembro-me perfeitamente, um dia eu estava em casa, morava em Juquiá, Vale do Ribeira, e entrou a Nice Boleira, mãe da Priscila, nossa amiga. A Mara sabe de quem eu estou falando. E a Nice olhou para minha mãe e falou assim, Cota, você não pode morrer antes de nós, Cota. Você tem que morrer depois de tudo, nós morremos, depois você morre, porque se você morrer, quem que vai visitar a gente? A minha mãe tinha uma capacidade impressionante, ela era proativa para poder se associar com aqueles que estavam passando por tribulação. Irmãos, eu encorajo os amados irmãos do departamento missionário que eventualmente vocês têm aqui, é claro que isso é um dom que a gente reparte com a igreja, mas há algumas pessoas, alguns de nós, mais preparados e que são conduzidos pelo Senhor para esse tipo de ministério, associar-se com quem passa por tribulação. E missionários passam por tribulação, missionários passam por tristeza. E quando falamos tribulação, não estamos falando aqui de grandes tragédias, estamos falando de crises, estamos falando de cansaços. E eu termino, queridos, todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, versículo 15, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Mais uma vez a palavra associação. Somos sócios nesse negócio. Não é apenas uma ajuda, pastor. Vou lá, ajudo e vou embora. Não, nós somos sócios nesse negócio aqui. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2. Paulo o tempo todo parece que está surpreso com essa atitude dos filipenses. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave
como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Vejam as palavras do apóstolo Paulo, e então aqui em nome da MEAP, assim como tenho falado nas igrejas, que são nossas parceiras, não apenas igrejas presbiterianas, meus irmãos, dirijo ao pastor da igreja, ao conselho, esta palavra a toda a igreja, e as suas expressões de gratidão que vão em forma de benefícios, em forma de contribuições, seja qual for a espécie, seja qual for a forma. Irmãos, eu queria que você se colocasse, se enquadrasse dentro do que está escrito aqui. O que os missionários recebem, o que eu recebo de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Essa é a quinta marca, eu acredito que seja aquela que fecha com chave de ouro. A contribuição da igreja local é culto a Deus. Faz parte do culto. Faz parte dessas expressões de louvor, sacrifício agradável. Talvez Paulo esteja aqui trazendo à memória os sacrifícios do Antigo Testamento, talvez alguns sacrifícios queimados. O aroma que os sacrifícios trazem às narinas do Eterno, fazem bem a Deus. Que coisa interessante, não é? Você imaginar que as suas expressões de gratidão missionárias são aspiradas por Deus como um aroma suave. A gente tem dificuldade de dizer Deus se sente bem, que parece que nós estamos enquadrando Deus numa categoria aí sentimentaloide, mas Deus experimenta de alegria quando aspira os sacrifícios, a gratidão, seja aquela oferta da viúva pobre, sejam as ofertas dos grandes empresários, que nós na MEAP temos experiência com isso, temos uma experiência com a igreja do povo de Toronto, que nos doou num projeto R$1 milhão em 2010, morava em Bragança. Não importa se é R$1 milhão de uma igreja canadense, foi pastoreada pelo Oswald Smith, pode ser uma oferta pequenininha, mas é aroma suave, é culto. Irmãos, e fiquem então, faço das palavras de Paulo as minhas palavras. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, a Ele seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, vocês então são o quê? Frutos da graça e expressões da graça. Minha gratidão, em nome da minha família, em nome da MEAP, por todos vocês, em nome de Jesus, sejam todos muito abençoados pelo Senhor. Muito obrigado.